Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 56 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta terça-feira, dia 5 de setembro de 2023. Olha só, já estamos em setembro do ano de 2023. Que loucura, hein? Parece que foi ontem que você pulou ondinhas, né? Prometeu, estourou champanhe, usou branco, amarelo, vermelho, rosa. E aí, colocou alguma coisa em prática? Já estamos em setembro. Se colocou, parabéns. Se não colocou, tá na hora, né? Porque já viu, hein? Daqui a pouquinho, dezembro tá chegando e novamente você pulando ondinhas, estourando champanhe e prometendo para a pessoa importante da sua vida, que é você mesmo. Vamos colocar os projetos em dia. Terça-feira de setembro, um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e Judiciário. E um bom dia especial para você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada, que está meio sonolenta, viu? Precisa acordar. 9h57. Participação hoje de César Martins, o nosso bate-papo, neste Virtual News dessa terça-feira. Nos controles, no comando, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, César. Bom dia, Márcio, Maria Clara, bom dia a todos que nos acompanham aí. Verdade, estava comentando essa semana com alguns amigos, já tem panetone no mercado, né? Olha só. Então você já vê que já estamos a gente já está chegando no fim de ano, realmente. Setembro, outubro, novembro. Bom, o panetone deve ter vendido também 3, 4, 5, 6 vezes. Mas panetone no mercado. É um sinal de... É igual quando daqui a pouco começa aí já a decoração de Natal e tudo isso. É um bom sinal ou um mau sinal? Vamos antecipar as vendas para ver se fatura um pouco mais? Aí depende muito aí do ponto de vista, né? Para quem tem cumprido aí com as metas estabelecidas, é um bom sinal. Sinal de que as coisas caminham. Quem não tem cumprido é um mau sinal. É um mau sinal. Aí realmente o tempo está acabando para colocar em prática aí o que se comprometeu. Eu falei aqui em comprar em 4, 5 vezes o cartão de crédito. Tem matéria falando sobre cartão de crédito. 9h59. Pezinho, o trânsito, como é que tá hoje? Depois dessas reuniões que tiveram aí, a paralisação na semana passada deu uma melhorada, ao menos na parte do trânsito ali referente aos caminhões. A Anchieta teve acidente de modo ontem, geral, né? a Baixada Santista está complicada de andar, é muita obra em todas as cidades. Então, de modo geral, tá complicado aí, muita interdição, muito tá desvio. difícil, né? Mas, ao menos na Via Anchieta aí, hoje tá melhor, tá bem razoável aí a circulação. Lembrando que nós estamos aí no período que choveu no Rio Grande do Sul, já foi anunciada aquela chuva no Rio Grande do Sul, e se chega essa sorte de chuva para cá, muita obra, chuva forte. A previsão para esses dias agora, na verdade, já era para ter começado ontem, uma previsão de uma chuva muito forte, né? Inclusive, essa madrugada a gente teve aí ventos fortes. E eu imaginei que durante a madrugada a gente já teria aí uma tempestade forte que não veio, graças a Deus. Mas já deixou o recado, deixou já, o recado, né? E assim, o céu de hoje já está anunciando aí que... Já mostra. Nossa, que noite quente, hein? Que noite quente. Eu realmente... O morador da Baixada Santista sentiu aí do inverno, né, verão e inverno ao mesmo tempo aí, uma noite muito quente. Daqui a pouquinho as temperaturas caindo. Bom, 10 horas, vamos para a pauta do Virtual News desta terça-feira. Principais notícias desses dias 5 de setembro de 2023. Erdogan da Turquia diz que acordo de grãos no Mar Negro pode ser restaurado em breve. Câmara aprova regime de urgência para a tramitação do projeto de limitação dos juros do cartão e o Desenrola Brasil.
Lula aprova parecer que prevê demissão de servidor por assédio sexual. Campos Neto, BC de olho nas contas fantasmas operam que utilizam o Pix. Plataformas digitais devem ser reguladas para coibir discurso de ódio, aponta a comissão do Senado. Nova lei do impeachment será debatida na CGC nesta quarta-feira. Perda de imóvel usado como cativeiro está na pauta do plenário desta terça. Governo de São Paulo e Tribunal de Justiça de São Paulo vão monitorar acusados de violência contra a mulher com tornozeleira. Incêndio em Santos, mais de 100 vidas. Essas são as matérias do Virtual News de hoje. Vamos agora para as manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, PF cumpre mandatos em 7 estados em nova fase da Operação Lesa Pátria. China publica novos dados obtidos por sondas em Marte e na Lua. STJ retoma hoje julgamento sobre incêndio na Boate Kiss. Diesel deve ficar 10 centavos mais caro nesta terça-feira com a volta dos impostos federais. Manchete do R7. Ciclone extratropical deixa 4 mortos e provoca destruição no Rio Grande do Sul. Veja a situação de cidades mais atingidas. É a matéria do G1. Rio Grande do Sul, passagem de ciclone deixa 4 mortos e centenas de desalojados. Matéria do Isto É. IBGE, produção industrial cai 0,6 em julho ante junho. Matéria da Broadcast. Lesa Pátria, PF mira financiadores de ônibus e cumpre 53 mandatos de busca. UOL Notícias. Pressionado, governo deve apresentar reforma administrativa. Reunião hoje vai discutir tema. O Planalto quer evitar que Lira desengavete proposta de Bolsonaro. Está no Globo. Alckmin fala sobre incluir empresas na exploração e diz que acordo no Mercosul e União Europeia está próximo. Jornal do Brasil. César, geralmente a hora da mais polêmica é aqui, né? Para não passar em branco. Bastante coisa aí interessante, né, Márcio? Eu acho que chama atenção aí, especialmente o trabalho aí da Câmara. Reforma administrativa, eu acho que a primeira coisa que o governo deveria ter falado antes de falar em aumento de impostos, porque a gente só consegue mensurar o que precisa aumentar de receita quando a gente corta a despesa excessiva. Meu pensamento quando a gente fala de administração pública, de gestão orçamentária. Só que primeiro a gente subiu impostos para depois olhar o que realmente está em excesso. Aí naturalmente a pressão veio. Então precisa fazer uma reforma administrativa séria, assim como a reforma tributária deveria ter sido séria, não uma mini reforma, um puxadinho. Não dá nem pra chamar de puxadinho, porque ela é tão micro, essa reforma tributária, que assim, chega... o impacto dela não tem a relevância que o país precisa, falando na questão de tributos. Isso do que benefício. Sabe? Então, deixa aí muito mais buracos descobertos do que remendos onde seriam necessários. Então, eu acho que é essencial aí a questão da... Isso, para mim, eu acho que de todo exposto, eu que tenho uma relevância maior nas matérias expostas, porque, de fato, a gente precisa urgentemente aí ter essa reforma. A questão de demissão, isso para mim também eu acho que é uma coisa incrível, que já deveria ter... não tinha que estar se discutindo isso, não tinha nem que tratar como uma nova notícia. Isso já deveria ser prática básica. Cara, agressor, importunação sexual. A gente não pode aceitar isso em esfera nenhuma, quem dirá no serviço público. Na questão da Polícia Federal, esse Lesa Pátria está se estendendo essa operação, é óbvio, né? Por ter uma conexão direta com o STF, isso vem se mantendo dos noticiários e chamando a atenção, né? O STF protagonizando também essa questão da operação.
E já se fala que o 7 de setembro não vai ser igual ao 8 de janeiro. Gente, 7 de setembro, vamos cuidar disso aqui. 8 de janeiro, não vai misturar, ninguém vai querer correr para Brasília num 7 de setembro para fazer bagunça. Os militares todos lá de prontidão vão querer fazer bagunça. É querer tomar borrachada, né? Então. Acho que não vai rolar isso. Ô Márcio, eu acho que, assim, toda manifestação organizada é válida. Assim, a democracia traz exatamente esse direito. E até um dever de se manifestar quando algo não está bom, quando as pessoas pensam que algo pode ser mudado. Então eu acho que isso é democracia. Agora tem que ser organizado, não pode ser baderna e não pode principalmente se tornar um ato criminoso. Com Perfeito. Vandalismo, Depredação. com depredação do patrimônio público. Porque no final das contas isso é lesar o que é seu. E principal, né? O insanidade. confronto entre brasileiros, né? Exato. Agressões entre brasileiros. Isso não Guerra pode de se torcida. permitir. Isso é uma guerra de torcida. Aí, que não falou chega em bem. lugar nenhum, porque no final das contas, o time é o mesmo. Agora, me chama a atenção, desculpa até a mudança no assunto, mas novas polêmicas, eu acho que novas brigas virão. Sim. A gente falava do trânsito agora, e assim, só se tomou alguma medida quando se parou, de fato o serviço parou, os caminhoneiros cruzaram os braços na última quarta-feira e aí tiveram reunião com o Ministério de Transportes, com o governo do estado, e agora a gente tem essa super notícia de um aumento de R$10 no diesel. Primeiro, hein? Tem o próximo mês que vem. Assim, E o diesel e o biodiesel, exatamente. que é anexado ao diesel. Então a gente está falando diretamente do transporte de cargas e do transporte de passageiros. Então, O país é movido assim, já pelo teve combustível, um anúncio também no fim da semana passada do aumento no combustível de avião, que pode esperar que um futuro muitíssimo próximo já vai ser refletido nas passagens. 1, 2, 3 milhas. Isso aí reflete Exatamente. tudo essa situação. Então são assuntos aí delicados, de se avaliar, reavaliar, mudar a política da Petrobras. A cobrança foi alterada dos ajustes. Até hoje não se tem clareza de como vai funcionar essa política. Antes a gente tinha o câmbio, aí balizando isso, agora não tem o câmbio, não se tem também um parâmetro claro de como isso tem funcionado. Só que nos últimos, vamos falar só dos 30 dias passados, não tem funcionado. Eu vou te chamar a atenção, você falou da Petrobras, é lógico, essa desoneração do diesel, do combustível, ela vai estar, ano mês que vem já tem mais um aumento. Aumento, claro, gente, não é aumento. Vai tirar a desoneração, o autoimposto e aumento. E me chamou a atenção que a Petrobras, ela vai estender a todas as empresas que prestam serviços a ela, e aos funcionários dessas empresas, digo, o plano de saúde, outras situações que envolvem os familiares. Muito bom, legal. A Petrobras, ela empreiteiras, e as empreiteiras são obrigadas a dar plano de saúde e atender, né, aos funcionários e famílias. Isso é muito bom. Só que num país que realmente tenha que atender a necessidade da saúde, não só os funcionários da Petrobras, né, os funcionários das terceirizadas, todas as empresas deveriam trabalhar em prol de uma saúde melhor. Em prol de uma saúde melhor significa cobrar do governo a parte que lhe cabe no atendimento da saúde. Lembrando porque que a os Petrobras planos de saúde só crescem porque o Estado é falho no atendimento à saúde. Porque quando se tiver um Estado de qualidade atendendo a saúde, aí sim a situação é diferente. Porque por enquanto o plano de saúde, na verdade, é passar o recibo, é assinar o recibo de que o Estado não cumpre a sua parte. Não, de fato, Márcio, isso é assim, quando o governo, porque a Petrobras é governo, a Petrobras é uma estatal. Sim. Quando o governo gasta para ter um plano de saúde ativo para os seus funcionários, realmente deixa nítido que é incompetente na gestão de saúde pública. Porque a gente então
É a mesma coisa que você é dono de uma oficina e aí você leva o teu carro no teu vizinho para arrumar. Assim, você tá testando para você mesmo e para todo o restante das pessoas que tem essa informação de que você não tem competência de fazer aquilo acontecer. É um atestado de incompetência. Porque você pagar plano de saúde para um funcionário. Você tem um restaurante, público. Mandar o funcionário fazer a refeição em outro lugar. Quer dizer, é inadmissível isso. A gente entende, melhorou. Você está melhorando por uma parcela. Não estou dizendo que não tem direito, não é isso. A gente tem que olhar de uma forma maior, né? Claro. Você tem que olhar, tem que ter um olhar de estadista. O plano de saúde existe porque o governo falha. E ele se torna necessário porque o governo se torna ainda mais falho. Não vamos muito longe. Há anos atrás, 40 anos atrás, as escolas públicas eram as melhores. E para particular, por uma outra situação. Porque as públicas tinham melhores. Sim. Hoje, a dificuldade aí é, peraí, qual que tem um bom ensino, para onde vai, quando não vai? Essa é a grande... As escolas particulares aumentaram em número e alunos também. Claro. É a questão da valorização, né, Márcio? A gente tinha aí... Trazendo para uma realidade mais próxima, eu peguei, assim, eu não sou tão velho quando a gente fala de idade, e eu tenho lembrança, inclusive, de que pessoas no país inteiro vinham para Cubatão para ser funcionário público em Cubatão, em quaisquer que fossem as áreas. Então vinha gente do país todo para prestar concurso em Cubatão, porque havia uma valorização, havia um salário compatível, até acima da média quando se falava do país, quando se falava de uma rede nacional de serviço público. Havia um bom serviço prestado, e hoje, especialmente em Cubatão, as pessoas correm, né? Assim, tem muito mais gente preocupado em si, pedindo a exoneração e indo seja para o serviço privado, seja para a rede pública de outras cidades, do que preocupados e interessados em prestar concurso em Cubatão. Para nisso, o governo federal quer fazer o concursão, né? Unificar todos os concursos dos ministérios. Particularmente, eu acho isso não é uma boa, porque concurso público depende do seu estado de espírito no dia que você vai fazer o concurso. Se você está bem, se está tranquilo. Às vezes você vai mal pra caramba, não está num bom dia. Quando você coloca tudo isso num dia só, primeiro que eu acho que já confunde bastante, né? Então você vai fazer, o Ministério da Saúde está fazendo um concurso junto com o Ministério do Planejamento, não, cada caso um caso, é a minha opinião. Bom, Márcio, isso aí os próprios especialistas já deixaram muito claro, e a educação já aplica esse tipo de... que não é uma avaliação, uma prova feita em um dia que mede o desempenho de um aluno. Então, quer dizer, se não é uma prova em um dia, sob pressão, que mede o desenvolvimento de um aluno, é uma prova em 2, 3, 4 horas que mede a competência e a capacidade de uma pessoa assumir um cargo público. Chama atenção, né? 10 horas mais 14 minutos. Vamos para as matérias do Virtual News. Erdogan, da Turquia, diz que acordo de grãos do Mar Negro pode ser restaurado em breve. O presidente turco Tayyip Erdogan disse após conversas com o russo Vladimir Putin na segunda-feira que em breve seria possível reviver o acordo de grãos que, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, ajudou a aliviar uma crise alimentar ao levar grãos ucranianos ao mercado. A Rússia desistiu do acordo em julho, um ano depois de ter sido intermediado pelas Nações Unidas e pela Turquia, queixando-se de que suas próprias exportações enfrentavam sérios obstáculos. As informações são da agência Reuters. Bom, acabou o acordo, não se pode mais trafegar, a Rússia está ali dizendo que não e não, há uma discussão e é uma queda de braço. Tudo bem, você vai levar os grãos, então eu vou poder exportar fertilizante. Então fulano pode comprar fertilizante meu, então ciclano pode comprar meu combustível. Então é uma queda de braço aí para ver quem é que vai conseguir
avançar ou não nessa questão da guerra da Ucrânia. Quais são as sanções e quem é que vai buscar esse acordo, né? A Turquia está sofrendo com isso, o Oriente ali está sofrendo com isso. Porque a gente, querendo ou não, há limitação em diversos produtos aí que são distribuídos ao redor do mundo. Enquanto você tem uma abundância aí em petróleo, você tem escassez em água, escassez em alimentos. Então, e essa guerra pelo poder é complicada, porque no final das contas, quem sofre é exatamente quem mais precisa. Não é o governante ou quem está buscando, encabeçando uma guerra. É a família ali que passa fome e que depende da chegada desses alimentos para se alimentar. Não vou nem entrar no mérito, Márcio, do giro econômico que traz dignidade às pessoas, porque aí já tem a geração de emprego, uma capacidade financeira de arcar com suas obrigações. Eu já falo ali do camarada que vai passar, a falta de grão vai fazer pessoas passarem fome. E lembrando bem que o inverno no ano passado foi difícil na Europa, essa questão da Rússia. Fertilizantes no Brasil, o ex-presidente Bolsonaro teve que ir lá para ver se negociava a vinda de fertilizantes, que atinge direto o agronegócio. Sim. Então, essa guerra na Ucrânia está longe. Não está longe não. Ela tá... Não, afeta e está afetando muita gente há muito tempo. Diesel também, então afeta e muito próximo, tem que ficar de olho. 10 horas e 17 minutos, mas é claro, né, a grande preocupação é a vida humana, né? Exato. 10 que e 17... não se mensura, né? Que não tem um valor financeiro para cobrir, né? Que não exporta nem importa, né? 10 e 18, vamos à próxima matéria. Câmara aprova regime de urgência para a tramitação de projeto de limitação de juros do cartão e do Desenrola Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência para o projeto de lei que fixa limite para os juros do cartão de crédito. Com a aprovação de urgência, a proposta pode ser votada pelo plenário sem passar pela análise das comissões. Além dos juros, foi incluída no projeto de lei 2685 de 2022 a medida provisória 1176 de 2023, que cria o Desenrola Brasil, programa do governo federal de renegociações de dívidas. O relator do projeto, deputado Alencar Santana, propõe que o Conselho Monetário Nacional defina em 90 dias o teto para os juros e encargos cobrados no parcelamento da fatura nas modalidades rotativo e parcelado. Se o limite não for definido dentro do prazo, contado a partir da publicação da nova lei, a cobrança de juros e encargos não pode superar o valor original da dívida. Segundo o parecer preliminar, o limite para juros do rotativo também valerá para as instituições financeiras que não aderirem à autorregulação. Em junho, segundo os dados mais recentes do Banco Central, os juros do rotativo chegaram a 437% ao ano. No caso do cartão de crédito parcelado, os juros ficaram em 196,1% ao ano. O projeto prevê ainda a portabilidade da dívida do cartão de crédito parcelado. A ideia é estimular a concorrência do mercado para que o consumidor tenha a opção de buscar juros menores e quitar a dívida. Essa medida também precisa de regulamentação do Conselho Monetário Nacional. As informações são da Agência Brasil. O Desenrola foi colocado no bojo dessa discussão. Eu, tecnicamente, não entendi por quê. Ou talvez seja o interesse de aprovar de afogadilho algo que tem que passar pelo crivo das comissões e não pode perder tempo. Eu acho que a gente, antes de ter a medida provisória, volta a falar, Fernando Henrique Cardoso era criticado por governar sob MP. De lá para cá, nenhum outro governo governou sem MP. É MP para todo lado. É MP para isso, MP para aquilo, e aí pressa na hora de votar. Bom, cartão de crédito e juros, pelo amor de Deus. O que justifica do universo um juro tão alto? Um juro tão alto, não, tanto no rotativo quanto no parcelado. É um absurdo. É um absurdo. Não dá para mensurar, não dá para dizer quando e de que forma, qual o custo, por que dessa forma.
Você dá crédito desenfreado, as pessoas acabam se endividando por não operar o crédito, ou muitas vezes operam o crédito de forma correta, mas ficam desempregadas, ficam devendo, vem empurrando a dívida, quase 500% ao ano. E agora está lá para ser discutido e colocar um teto nisso. Põe a Selic de teto, pronto, acabou. César. Bom, Márcio, ao passo que eu penso que é um absurdo de fato, quase 500% de juros, 5 vezes o valor da dívida, a gente está falando, ao ano. Eu entendo também que, assim, é claro que muito disso, ou talvez quase a totalidade da culpa disso seja do governo por não dar acesso à educação financeira, mas isso desde dos anos iniciais aí da educação, porque a gente precisa ter uma educação financeira. Não é possível que um camarada que não tenha a condição de pagar a fatura do cartão de crédito dele integralmente continue criando dívida. Porque, poxa, Márcio, você tem uma conta ali de R$200 para pagar de cartão de crédito. Você não consegue. Você vai lá, você paga quanto? 15%? Deve ser o mínimo de um cartão de crédito. E você vai pagar... Só para arredondar, para a conta ficar mais alta, a tua conta é R$100, você paga 10%. Você paga R$10. Você ficou com 90 para trás. Esses 90 sofrem um juro já de 500%. Exatamente. Aí você vai ter, já tem um juro absurdo ao mês, só que é juros sobre juros. Então, quer dizer, primeiro, assim, que a gente precisa deixar muito claro que é muito raro você chegar em algum lugar do mundo e fazer um parcelamento no crédito. Porque qualquer lugar que você vai fora do Brasil fazer uma compra a crédito é à vista. Não tem parcelamento. O Brasil, ele dá a oportunidade, como você falou, ele dá a facilidade, só que sem controle e sem consciência. Ah, toma aí, é o crédito desenfreado. Vai usando, e aí na hora que estoura a bomba, você fica aí com um juro de 500% ao ano para cobrar. Camarada não teve condição de pagar a dívida original, que não tinha juros, porque quando ele criou a dívida, ele não tinha juros para pagar. Ele só tinha o valor de fato gasto. Como é que ele vai pagar 500%, 5 vezes a dívida? Se ele já parcelou para poder comprar? Exatamente, ele já foi feito um parcelamento para comprar. Aí como é que em cima daquilo ele vai ter 500%? Ele não vai ter condição de pagar. É uma dívida impagável. Aí, de fato, eu acho que o assunto é mais complexo do que simplesmente travar um X de juro. É muito mais complexo do que isso, porque aí que tá. A gente tem que dar crédito a quem tem condição de pagar. Olha, claro que a gente tem eventualidades, um acidente, um problema familiar, um problema de saúde, o desemprego. E aí, para isso, a gente precisa prever alternativas. Agora, não dá também para a gente sair gastando feito um maluco. E assim, só culpar os juros. Os juros, assim, não tô aqui defendendo, está errado. Isso não existe. Não existe juro no mundo que chegue perto disso que a gente cobra no rotativo, por exemplo, do cartão de crédito. Um absurdo. O Brasil é um absurdo. É recorde. O próprio parcelado já é absurdamente caro. Que a gente está falando de 200% praticamente. Então não existe nada no mundo que se compare isso. Está errado, isso é um absurdo. Isso realmente é uma faca no pescoço de qualquer um. Agora, também não está certo fazer uma dívida alucinante já parcelando. Se você já parcela, que você não tem condição financeira de pagar à vista, então se você já parcela, você tem que ter consciência também de que você tem um compromisso. Então, Márcio, eu acho que é muito mais complexo
do que simplesmente travar os juros. Mas precisa ser assim, esse juro manter do jeito que ele está, não tem jeito. Só que você precisa fazer uma reformulação geral nisso. E não só nos juros, ou não só cortar o crédito. Eu vou chamar a atenção, César, para uma minha, tá? Eu não sou formado em economia, não tenho essa... Mas a gente, de tanto acompanhar as matérias, de tanto ver, você acaba se apropriando de algumas coisas. Eu vou fazer um paralelo aqui. O poder de compra é um, poder de endividamento é outro. Mas as duas coisas, não, meu ver, não são as mesmas coisas. Porque antigamente você tinha o preço à vista em 3 vezes sem juros, ou o preço parcelado em 3 vezes sem juros, ou à vista com 30% de desconto. Você lembra disso, Sérgio? Você tinha essa época, você chegava lá na loja, eu vou pagar à vista. Não, então você tem um desconto. Não, eu vou pagar parcelado em 3 vezes, não tem juros, de 2 vezes. E as pessoas buscavam comprar. A gente precisa que o brasileiro compre mais. Tá, aí você me dá uma condição de endividamento para ele. Aí ele pega um cartão de crédito e vai às compras. Ele vai suprir a necessidade da sua casa, com eletrodomésticos, com isso, com aquilo. Ele vai sair para comer. Virou ali meu amigo cartão de crédito. Ok. Tem família que tem 7, 8. Então, isso é como bem o César falou. Isso é uma parte do problema. Que o maior problema se chama poder de compra real, que não existe. Existe poder de endividamento. O poder de compra real não existe. Você consegue juntar o seu salário durante um ano e comprar um carro zero? Não. Você consegue juntar o seu salário, pegar o salário de um mês e ir lá e comprar uma televisão nova? Não. Você consegue ir no supermercado e fazer as compras que você quer? Mas eu consigo. Pois é, que tem gente que não consegue. Tem que chegar lá e parcelar em 2, 3 vezes. É isso aí. E aí, como é que... Só que você vai comer, no mês seguinte você vai ter que comer de novo, fazer compra de novo. Você vai ter que parcelar de novo. Então você não pagou nem a primeira, você já está fazendo mais um parcelamento. E aí você vai no supermercado, você vai comprar eletrodoméstico, você vai tentar sobreviver onde tem o crédito do cartão. Então você não tem um poder de compra, você tem um poder de endividamento. São coisas, ao meu ver, totalmente diferentes. A capacidade do brasileiro de comprar, ela está abaixo do que deveria ser. E não estou falando que é problema desse atual do governo. É problema de 40 anos de governo. É recorrente. Problema de 40 anos de governo. Que precisa ser resolvido. Poder de comprar. Incrível. Márcio, incrível. Esse teu comentário é incrível pelo seguinte, porque eu tenho uma opinião muito parecida, e eu dou esse exemplo quando a gente fala especialmente o presidente Lula, ele sempre usou muito isso nas suas falas, de que ele deu condição do pobre viajar ao exterior, do pobre viajar de avião. E na verdade, eu uso exatamente, não é que ele deu condição das pessoas comprarem, terem condição de pagarem sua viagem. Foi dada uma condição das pessoas parcelarem uma viagem. E infelizmente a falta de consciência fez que muitas delas hoje não consigam mais sequer ter um cartão de crédito, porque elas parcelaram a viagem que elas não poderiam fazer. Só que foi lhes dado crédito, foi lhes dado parcelamento para isso. Elas não conseguiram pagar o parcelamento e hoje elas não conseguem ter um nome sem dívida a ponto de conseguir crédito em qualquer outro lugar. Isso aconteceu com carros. Quantas famílias aí compraram seus carros, fizeram financiamento aí em 360 meses, 180 meses e no 5º, 6º, 10º mês no máximo, o banco estava indo lá fazer o resgate do veículo porque a dívida não foi paga. Não foi paga. Entendeu? Então, Márcio, eu concordo. Assim, a gente tem que dar condição de que as pessoas criem um poder de compra, elas possam comprar, elas tenham condição de comprar. E não apenas condição de parcelar as suas compras. Porque o parcelamento gera uma dívida. Se você não tem a condição real de compra, não adianta você parcelar, porque você não vai conseguir pagar o parcelamento, o endividamento que você fez. É como você falou, tem gente que não consegue fazer a compra do mês e ela parcela. Só que a compra do mês é todo mês.
Então se eu parcelo esse mês, amanhã eu vou comprar, eu tô pagando a primeira parcela da compra do mês passado. E já tô fazendo parcela. No mês seguinte, eu tô pagando a primeira parcela do segundo parcelamento e a segunda do primeiro. Vai chegar uma hora que eu não tenho uma condição de pagar nenhum. Não pago uma compra. Porque no terceiro mês, é como se você estivesse fazendo a compra à vista. Se eu não tenho condição de fazer a compra à vista, eu já parcelo, como é que eu vou pagar aquele endividamento de 3 meses? Não vai pagar. E aí vira bola de neve. Ou você paga o cartão ou você deixa um monte de coisa para fazer. E aí é ruim para todo mundo, Márcio, porque o cidadão não consegue pagar, a empresa não consegue receber. Eu vou dar um exemplo, você falou dessa questão que você falou do poder de compra. Se você pegar $4.000 e for viajar para o exterior, você vai passar apertado, né? Você fala, pô, $4.000 eu vou passar meio apertado. Tudo bem. Primeiro que você juntar $4.000 para poder viajar, já é um aperto. Se o americano vem para o Brasil com $4.000, ele vai passar bem, ele não vai passar aperto. Ele vai ter aí em torno de R$24.000 para gastar no fim de semana, 2, 3 dias, uma semana. E ele gasta isso aqui, vai jantar, gasta R$2.000 por dia, eu passo 10 dias lá e ó, volto para casa. Esse é o poder da moeda. É isso aí. Esse é o poder da moeda. Se você pegar 20 e poucos mil reais, comprar dólares e for viajar, você vai passar apertado. O cara com $4.000 vem pra cá, ele não passa apertado. Fazendo um paralelo, é a mesma coisa que hoje o brasileiro viajar para a Argentina. Perfeito, vai se dar super bem, vai comer em restaurantes belíssimos e vai pagar aí o preço de fast food. Considerado com o Brasil. Considerado com o Brasil. Então se o argentino vier para o Brasil, ele tá lascado. 10h32, próxima matéria. Lula aprova parecer que prevê demissão de servidor por assédio sexual. Um parecer vinculante da Advocacia Geral da União, a AGU, estabelece que casos de assédio sexual deverão ser punidos com demissão em toda a administração pública federal. O novo entendimento foi assinado na segunda-feira, dia 4, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Com a aprovação presidencial, o parecer se estende de forma obrigatória a todos os órgãos do Poder Executivo Federal. O texto será publicado no Diário Oficial, no Diário Oficial da União. A reunião que selou a nova regra, realizada no Palácio Planalto, contou também com a presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a ministra da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, Esther Derrick. De acordo com o parecer, a prática do assédio sexual é conduta a ser punida com demissão prevista na lei de 1990, que criou o regime jurídico dos servidores públicos. Então, não há expressa tipificação do assédio funcional, a conduta será enquadrada, ora, como violação aos deveres do servidor, com penalidade e mais branda, ora, com a violação das proibições dos agentes públicos sujeitos à demissão. Agora, o novo parecer fixa que casos de assédio devidamente apurados devem ser enquadrados como uma das condutas proibidas dos servidores públicos, cuja pena prevista é justamente a de demissão. Assinou, a AGU fez positivo e tudo mais. E as demais servidores do país, que podem ser da esfera estadual, que podem ser da esfera municipal, o que acontece? É uma lei. O que o Congresso está fazendo que já não fez alterações nas leis, ou então fez o cumprimento da legal, ou o artigo que pune? O que está acontecendo? Eu, nesse caso, no causídico, não tenho conhecimento sobre, mas eu estou seguindo aqui uma lógica de pensamento, né? Fez, e está certo, a ação em detrimento do servidor público. Primeiro que já não é certo. E agora a penalização fica mais efetiva. Mas e as demais servidoras estaduais e municipais? Será que, na verdade, a lei vai ser aprimorada? Ô Márcio, daí a gente tira, como a gente ainda está atrasado no que diz respeito à evolução humana, ao que diz respeito realmente a desenvolvimento cultural. Pré-requisito, um dos pré-requisitos para você assumir um cargo público não é a não acusação, como é que eu vou... Não ter condenações criminais. Você vai funcionar, você vai ter que apresentar lá os seus antecedentes criminais, demonstrando que você não tem nenhuma condenação ali.
se você tem claro que isso a gente não fala de suspeito, até porque a Constituição brasileira garante isso, que ninguém é culpado até que se prove o contrário. Então não estamos falando de um caso em que se especula, que se investiga. Agora, se confirmou um caso de importunação, de assédio, isso é deplorável. É deplorável, porque muitas das vezes isso acontece usando do poder hierárquico. Assim, do medo da vítima de perder o emprego. A dependência financeira do Exatamente. Emprego, então usa do apelo ainda, do medo, para poder agir dessa maneira. Então isso é deplorável. Então o serviço público não pode assumir, não pode tapar os olhos quanto a isso, e concordo contigo. É claro que a tendência é que estados e municípios carreguem para o seu serviço, né? A gente espera por coerência que isso ocorra naturalmente. Agora, concordo contigo, servidor público é servidor público em qualquer esfera. A lei já deveria vir cara, servidor público está envolvido num tipo de... A gente tem que crescer culturalmente, a gente não pode aceitar mais esse tipo de coisa. Seja machismo, feminismo, discriminação racial, gênero, por classe social, qualquer tipo de desrespeito que fere culturalmente qualquer cidadão. A gente tem que ter realmente, tem que começar a comprar essa briga, porque não é aceitável, é o tipo de atitude que não é aceitável mais. E quando se fala da importunação sexual, do assédio, que é tão baixo, né? Normalmente vem carregado aí do medo, carregado do excesso de poder. Então, é o tipo de decisão que a gente toma com atraso absurdo, louvável sim, temos que dar os parabéns. Agora, veio pela metade também, isso tem que se arrastar por todo o país, não tem que ser... claro que de repente a princípio já tem que começar certo. Então começamos pela metade. É uma lei que seja aprimorada. É isso. Tem que se aprimorar a lei, né? É isso. Porque senão a lei diz que não pode. E a condenação, qual que é? O que pede? 10h38, próxima matéria. Campos Neto, BC de olho nas contas fantasmas operadas por criminosos que se utilizam do Pix. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos, voltou a afirmar que os crimes cometidos com a utilização de Pix, como sequestros relâmpagos, poderiam ser coibidos com o combate às contas fantasmas ou de aluguel utilizadas por criminosos como destino do dinheiro extorquido das vítimas. Campos Neto deu a declaração ontem, dia 4, na capital paulista, em palestra no evento Brasil Payment Forum, promovido pelo banco JP Morgan. O que o Banco Central precisa fazer é atacar essa parte de conta aluguel e conta fantasma que, se, em tese, não estivesse nenhuma conta de aluguel e nenhuma conta fantasma, se alguém fizesse uma fraude no Pix, teria que transferir para uma conta que seria identificada e seria rastreável, disse Campos Neto. O presidente do BC afirmou que as instituições financeiras têm de aperfeiçoar o controle de abertura de novas contas, dificultando a ação de laranjas. Segundo Campos Neto, ele próprio chegou a testar a fragilidade do sistema bancário no momento de abrir uma conta. Você ainda tem muita conta fantasma, muita conta laranja. A gente tem ainda um problema. Alguns bancos ainda precisam melhorar a forma com que as pessoas abrem contas. É muito fácil abrir uma conta em um banco. Teve um dia que eu fiz uma experiência de diminuir a pixagem, definição da foto, e quase não dava para ver que eu era eu. E dá para abrir a conta bancária, disse ele. Dados de dezembro de 2022 do BC mostram que 133 milhões de pessoas e 11,9 milhões de empresas usam o Pix no Brasil. Segundo as instituições, 257 é o valor médio das transações entre pessoas físicas. As informações são da Agência Brasil. O presidente do Banco Central fala que é muito fácil abrir conta, que qualquer um pode abrir conta e abrir uma conta fantasma. O que a gente pode falar disso? Ô Márcio, é aí que tá, cara. Eu acho que... Quem que regula o sistema bancário? Quem é o responsável por fazer a fiscalização, os ajustes, as obrigações do sistema bancário? E eu concordo, assim...
Sou obrigado a concordar com ele de que realmente hoje em dia se abrir uma conta é a coisa mais ridícula do mundo. Qualquer um faz do jeito que quiser. Celular, você abre a conta, né? Exatamente. Hoje em dia, pelo aplicativo, tira fotinho lá e tal. E já viu aí um monte de golpe. Agora que coloca foto balançando para dar a impressão que realmente é uma pessoa viva segurando um documento falso. Muitas das vezes. Então, quer dizer, realmente facilitaram. O que era para ser prático virou inseguro. Falando do Pix, 133 milhões de pessoas no país. Então, quer dizer, a gente está falando de quase... excluindo aí incapazes, crianças, a gente está falando de... Não, se você excluir... Você excluindo incapazes, crianças, a gente está falando de praticamente 100% da população. Dos ativos financeiramente. Exatamente. Então, quer dizer, quem faz movimentação bancária utiliza o Pix. Hoje é a coisa mais comum do mundo. Pela praticidade, pela velocidade que o crédito é transferido de uma conta a outra. Pela desoneração da operação. Exato. Por não ser taxado. Agora, se voltou aí a ter crimes que a gente já não ouviu mais falar. Sequestro. Então é necessário, já que o presidente do Banco Central fez essa operação, peraí, cara, então muda isso, né? Exato, se ele enxergou assim, o que eu canso de dizer, se tem uma coisa que o Brasil tem de sobra, que inclusive uma das coisas que a gente mais exporta, é conhecimento e tecnologia. Gente capaz de criar maneiras e alternativas para trazer segurança é o que não falta. O que falta é boa vontade e valorizar as pessoas que têm essa capacidade de implementar algo do tipo. O Brasil não é para amadores. Lógico que não. Não, você já viu o Banco Central falando, olha, a gente precisa ter problema, velho. Meu Deus. É inadmissível. Volta então a agências físicas para você abrir conta. Acabou. Acaba com o Pix e volta a trabalhar só com dinheiro. Não, então, anda na contramão do mundo. Você sabe por que o Pix existe? O Pix existe porque ninguém aguenta pagar 1,4 na maquininha. Ninguém aguenta ficar pagando no DOC. Então isso já tinha que estar dentro da conta bancária. Se abrir uma conta bancária, você vai ter a movimentação da conta. Se você pegar R$100 hoje, eu te pago R$100, se for pagando R$100, quando ele rodar 50 vezes, o percentual das taxas das máquinas bancárias, do cartão, já comeu esse dinheiro. Você faz uma TED de R$100, você paga 13 de taxa, 12. Quer dizer... Mas quem que tem condição? E aí, você paga 10% do valor que você transferiu, você vai... Assim, 10%, porque eu dei o exemplo de R$100. Se você fizer de 50, você paga os menos 12. Mas não está no serviço do banco, quando eu pago a conta, quando eu pago a questão da minha tarifa bancária, a gente já não tem que estar lá, ó. Você não vai poder cobrar juros sobre isso aqui, valor sobre aquilo porque ali. Porque você já paga uma manutenção. Tem que estar no pacote. A empresa vai, contrata a maquininha, ela tem que pagar. O banco já não vai faturar com o movimento dela? 10h44. Precisamos evoluir. Vamos à próxima matéria. Plataformas digitais devem ser reguladas para coibir discurso de ódio, aponta CCS. A regulamentação das plataformas digitais com responsabilização das Big Techs pela disseminação de conteúdos criminosos foi defendida por jornalistas, especialistas e advogados para combater o discurso do ódio propagado pelas redes sociais. As sugestões foram levantadas durante a audiência pública do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional nesta segunda-feira. As informações são da agência Senado. Maravilha. Realmente é necessário se coibir, chamar as Big Techs e falar: não inventem frases que são ditas por políticos em redes sociais. Não inventem, não reproduzam os vídeos nos quais os políticos definem nós e eles. Não façam apologia ao crime quando se fala na discriminação das drogas. Não fala nada disso. Vocês são as culpadas pela disseminação do ódio no Brasil. A responsabilidade é de vocês. César. Mas você falou tudo. Você falou tudo. Assim, tem que acabar isso. Assim como, aí eu volto de novo, assim como eu acho que você cria 37 milhões de contas em rede social diferentes, e isso tá errado, Você tem que ter assim, claro que não tem que censurar o que você vai falar, mas tem que controlar e tem que
organizar o que você pode e o que você não pode. Se você sai no meio da rua e andando pelado, você vai ser detido. Vai ser preso. E isso nada tem a ver com o teu direito de ir e vir. Porque o teu direito de ir e vir ocorre quando não atinge o seu próximo. Quando você está na regra social. Exato. Então a rede social é a mesma coisa. Então o seu direito de falar o que quiser vai até o direito do outro ler o que ele quer. Então, peraí, você não pode sair lá e sair falando qualquer baboseira. Você tem que ser penalizado. Mas quem tem que controlar isso? Quem faz a gestão da rede social. Aí eu concordo. Só que hoje em dia você pode ter 1 milhão de contas. Então, de fato, a rede social tem que ter um controle maior. E tem que ter... Cara, não dá. Você tem que ter uma conta. Eu sei de quem é aquela conta. Porque se cometer um crime aqui dentro, eu sei que foi o Márcio que cometeu. Vamos lá na festa. Só que quem tem que pagar pelo crime é quem o cometeu. E não a rede social. O usuário tem que pagar. Porque o crime foi dele, o crime não foi da rede social. Só que a rede social tem que ter, sim, um maior controle. Pra na hora que acontecer alguma coisa, está banido. Entrou, buscou, ó, tá aqui, ó. Foi o Márcio, foi o César, foi... Cara, Maria Clara, tá aqui, tá definido. tá definido, é muito, muito claro quem foi, porque aí você vai atrás, não, essa pessoa não existe, o documento é falso, porque... A tecnologia para isso a gente tem. Afinal de contas, É se você isso. pensar em comprar pneu, vai aparecer anúncio de pneu para você nas redes sociais. Exato, Então, capacidade tecnológica se tem, né? exatamente. Opa, eu estou pensando em comprar o pneu para o carro. Então, quando você vai abrir uma rede social, já está lá, oferta de pneu, aquilo te persegue, né? É como a gente falava agora do assédio sexual e tal. Tem que ter uma regra, tem que ter uma regra. Mas a sanção tem que ser a quem errou. Não é Sim, o meio. Sim. Exatamente. A Big Tech não é responsável por espalhar notícias, por criar palavras, por colocar textos que você não fala. Não, ela só te dá espaço para você se expressar. Manifestar. Se você se expressa de maneira criminosa, é você quem tem que pagar. Você vai E responder. não a Big Tech. Vai responder pelo crime. 10 horas mais 48 minutos. Próxima matéria. Nova lei do impeachment será debatida pela Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira. Novas regras para processos de impeachment serão tema da audiência pública nesta quarta, dia 6, na Comissão de Constituição e Justiça. Em debate estará o projeto de lei APL 1388/2023 do senador Rodrigo Pacheco, que muda os ritos processuais relacionados aos crimes de responsabilidade. Na condição de presidente do Senado, Pacheco acolheu o anteprojeto e a ele encaminhado pela Comissão Especial de Juristas, instalada em 2022, para estudar nova legislação relacionada ao afastamento de autoridades. As informações são da Agência Senado Federal. Impeachment não é só do presidente, não. Impeachment é do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do Congresso, do STF, do governador, do prefeito, o impeachment do presidente da Assembleia Legislativa, o impeachment da Câmara, isso é um impeachment. Essa regra, vamos ver o que vem nesse bojo, né? Eu confesso que eu não consigo falar a fundo desse projeto de lei, especificamente por não conhecer o teor, não ter estudado o teor dele. Agora, precisa ser alterado. Sim. O impeachment hoje só favorece quem está sofrendo o processo de impeachment. Então, quer dizer, tudo dificulta a cassação de um mandato. Por mais provas, por mais coisas às vezes que você tenha, o processo hoje, a impressão que eu tenho é que ele foi feito para dificultar que o processo tramite de forma célere. O que eu acho interessante nisso é que se eu estou sendo impeachmentado e eu abdico do cargo, eu não tenho apenas os meus direitos políticos. Mas espera aí. Tem mantido, isso não existe. Não existe. Seus direitos são suspensos com a aprovação, faz parte. Se você no mundo político, se você tiver impeachmentado, seus direitos... mas o senhor foi inocente. Aí lá na frente você é inocentado. E tudo bem. E aí retorna, então é um dos pontos que eu acho que tem que ser ajustado. Peraí, você está sofrendo um processo... olha, eu
Eu vou descer agora aqui, não vou ficar até o final, não. Não. Se você fez estrago, você já fez até agora. É isso aí. Não, e assim, você errou, você vai pagar pelo seu erro. Não, agora eu não vou mais ficar aqui, eu não vou errar mais. Ah, então tá bom, a gente desculpa, você tá perdoado. Não, não é assim que funciona. Não. Eu acho que isso é uma coisa que você não mexer. 10h51, próxima matéria. Perda de imóvel usado como cativeiro está na pauta do plenário desta terça-feira. Na pauta do plenário desta terça-feira, dia 5, o projeto que determina a perda em favor da União de um imóvel utilizado como cativeiro no nome do sequestro, no crime de sequestro e cárcere privado e da extorsão mediante sequestro quando o proprietário tenha sido um dos autores do crime, a PL 2105/2019. O projeto do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça no último dia 9 de agosto, relatada pelo senador veneziano Vital do Rego, do MDB. Se o criminoso colocar no cativeiro no endereço do imóvel que é dele... Nada mais justo. Até porque, se o imóvel não for do criminoso, alguém cedeu o imóvel para aquela finalidade. Alugou. Se ele faz parte do crime, penaliza. É isso aí. Assim como usou um carro de alguém para cometer um roubo, a arma que foi usada, tem que refletir isso tudo em prol da sociedade. E ponto. Eu acho interessante quando o criminoso, igual teve acontecido em São Paulo, roubam um carro e batem o carro, aí roubou, o cara é vitimizado, bate o carro, não tem seguro. Peraí. Roubou, bateu o carro, a dívida, alguém tem que pagar. Não é isso que estão fazendo agora aqui? Sim. Você usou o seu cativeiro, você vai perder o imóvel. Então que isso seja estendido para tudo que você falou. Prejuízo para tudo. Claro. Para tudo. Não só para essa questão do sequestro. Abre o leque. Abrange tudo. O Estado já vai te processar pelas duas situações. Você vai ser penalizado e não tem um prejuízo. Sim. É até assim? Porque, a vítima não pode arcar. A gente retoma. Cara, o inocente ele não pode arcar por um crime que não é dele. Quer dizer, o camarada vai lá, rouba teu carro, bate, acaba com ele. Aí quem vai ter que pagar a franquia de seguro? Você. Não, tudo bem que você pague até para agilizar o processo. Só que alguém te deve isso. Ou se você não tem seguro, vai ter um cara... Então. 10h53, vamos aguardar. Próxima matéria. Governo de São Paulo e Tribunal de Justiça vão monitorar acusados de violência contra a mulher com tornozeleira. A partir desta segunda-feira, o dia 4 de ontem, né? Acusados soltos em audiências de custódia na capital poderão ser monitorados com tornozeleiras eletrônicas, em especial os acusados de agressão contra mulheres com medidas protetivas e também os reincidentes em outros crimes. A medida foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, após a assinatura de um termo de cooperação entre a Secretaria de Segurança Pública e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Maravilha! O agente dá um passo efetivo e importante no combate e na repressão ao crime. É fundamental que a gente possa monitorar pessoas que estão custodiadas e agressores de mulheres. O monitoramento das medidas impostas pelo Judiciário ajudarão a reduzir a reincidência. A partir do momento em que esse agressor está com uma tornozeleira, a gente consegue emitir alertas caso ele chegue perto da pessoa protegida por medida protetiva, disse Tarcísio. Faremos de tudo para que seja um projeto vitorioso e que faça a diferença para o nosso estado de São Paulo, rumo a uma sociedade mais segura, acrescentou. O projeto começa com 200 tornozeleiras disponibilizadas por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de São Paulo, Segurança Pública e a Administração Penitenciária. Inicialmente, o sistema deve monitorar apenas pessoas detidas na capital, mas a previsão é de que seja expandido gradualmente. A Administração Penitenciária renovou a contratação de serviços por 8.000 tornozeleiras e a Segurança Pública está finalizando o edital de licitação que vai suprir a expansão. Vamos lá. O sujeito ele tem um perímetro que, se ele usar a tornozeleira, se ele se aproximar daquele perímetro, ele vai ser identificado. Qual é o perímetro? A residência? Qual é o perímetro? O trabalho? Qual é o perímetro? O transporte público? Legal a iniciativa, concordo, bacana. Só que a gente precisa dar uma aprimorada nisso, né? Porque se a pessoa que no caso, ela vai sair de casa, vai para um outro lugar, que não está dentro daquele regime do monitoramento ali, daquela área monitorada, e esse agressor se aproxima, como é que vai ser identificado? Eu não sei se existe essa possibilidade, né? Não,
Você tem uma tornozeleira e a pessoa tem um identificador. Você chegou ali a 1 quilômetro daquele lugar, você já vai apitar, você vai ter que se retirar. César, eu não sei se eu estou querendo muita precisão na situação, ou se eu estou vendo lacunas aí que possam facilitar. Se o endereço é a residência, porque o que é a tornozeleira eletrônica? A identificação do sujeito em determinado espaço. Sim. Perfeito. Limite de ação. Perfeito. Mas como eu vou identificar que ele está próximo de outra pessoa se não for naqueles locais como a casa e o trabalho? Não, perfeito. Você foi... É incrível, assim, porque gera uma curiosidade muito... Para mim, assim, o projeto é muito bom, porque ao menos ele já dá um pouco mais de segurança à vítima. Então, sempre que a gente trabalha em prol da vítima, para mim, eu acho que já é uma atitude digna de mérito, de parabenização. Agora, claro que eu não consigo enxergar também como funciona. Acredito que até deve existir algum tipo de tecnologia, talvez não um sinalizador, mas fazer o vínculo aí com o celular da vítima, enfim. Algo, acredito que deva... Chegou próximo, um um quilômetro, pelo GPS da vítima, e aí o cruzamento. Mas, daí você já consegue colocar alguns pontos, né? Assim como você coloca o raio ali, a tornozeleira acusa sair da cidade, você consegue criar raios. E um dos raios é geralmente a residência da vítima, o local de trabalho da vítima. Então você consegue criar alguns pontos. Então você já garante pelo menos a segurança da vítima dentro da sua casa, perfeito, dentro do seu trabalho, mas na rua, em movimento, eu acho que já tem essa dificuldade. Não sei se de repente a gente está batendo numa tecla que já está resolvida e a gente não tem o conhecimento, ou se de repente é um ponto aí que precisa ser aprimorado, precisa ser melhorado, para de fato ter uma eficácia maior. Agora, eu já vejo um ganho para a vítima. Sim, muito grande. Porque só dela já ter essa segurança, não é um custo elevadíssimo, não é algo assim que... Até porque foi condenado, saiu a decisão judicial, ele vai cumprir pena. Já sai com medida provisória. Exato, ele vai cumprir pena, então a tornozeleira volta. Foi inocentada também, a tornozeleira volta para o Estado. Então, quer dizer, você não tem um custo tão elevado e você consegue, dessa forma, garantir uma segurança maior aí à vítima. Então, eu acho muito bom, assim, parabéns aí pela iniciativa. O Estado, acho que deu uma bola dentro aí nesse caso. Porque geralmente o papel, né, a medida protetiva, está no papel lá e o agressor não respeita o papel. Não, e aí você tem que ter alguém, ou uma denúncia, e você tem que ter alguém que comprove que de fato ele descumpriu. Ao menos aí em alguns pontos estabelecidos já vai ficar evidente que realmente descumpriu. Eu não sei se isso é em real time, né? O cara chegou perto, já apita lá, então a própria tornozeleira dele apitando, filho, você está próximo demais, sai daí. Então aí realmente é necessário evoluirmos, né? Isso é muito bom. Dá para aplicar em outras situações também mais pra frente, né? Parabéns. 10h59, próxima matéria. Incêndio em Santos, mais de 100 moradias atingidas. O incêndio de grandes proporções consumiu mais de 100 barracos na comunidade Caminho São José, no Rádio Clube, de acordo com a Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo. O fogo começou por volta das 22h30 de segunda e avançou pela madrugada desta terça-feira, até ser contido pelos bombeiros. O combate às chamas foi prejudicado devido às complicações de acesso ao local. O fogo se alastrou com velocidade no local, em que a maioria das residências são de madeira e sob o mangue. Alguns moradores foram socorridos devido à inalação de fumaça. Nenhuma vítima fatal foi registrada. Os abrigados estão sendo alojados pela Prefeitura e os atendimentos de emergência estão sendo realizados. Mais de 100 residências foram afetadas. Mais de 100 residências pegaram fogo. Famílias que moravam nessas residências estão sendo alojadas agora no próprio público. Essas residências, nessa localidade, elas sofriam de uma deficiência de acesso dos bombeiros ao local. Essas residências, elas foram aí destruídas, vidas inteiras, né, prejudicadas, não só pelo ganho material, mas também pela questão emocional. Eu estou falando de residências, não tem barraco ali, tem moradias, tem pessoas que residem.
Se a gente for discutir a questão de barraca e residência, a gente vai entrar numa outra seara aqui. Mas que seja respeitado. Ah, mas são palafitas. Isso é responsabilidade do poder público. A gente está sempre colocando aqui, pontuando cidades com qualidade de vida, que tem seu índice. E aí a gente chega nesse momento e fala, como você tem um índice desse se você tem residências que estão pegando fogo desta forma? A gente volta a pensar. O incêndio aconteceu, são tragédias que a gente sabe que há risco eminente de acontecer, não é o primeiro. Infelizmente, é uma realidade isso, por falta de uma política habitacional com mais agilidade, com mais eficiência. As pessoas residem desta forma, têm essas residências por uma necessidade pessoal, pela falta de capacidade de ter uma residência melhor. Então residem nessas condições. Então fica aqui essa comunidade, como é que a gente vai falar aqui? A gente está junto nessa luta? Não, a gente está aqui noticiando um fato. Se tivéssemos todos na luta, não teria acontecido. Aconteceu porque é uma deficiência enorme do Estado em se fazer presente. Uma comunidade, ela não nasce toda em um único dia. Ela vai crescendo ao longo dos anos devido à inoperância do Estado. Então, quando essas residências pegam fogo, incendeia a indignação de que, na verdade, o Estado precisa ser muito mais presente do que é. César. Márcio, eu acho que é isso. Primeiro, lamentar, né? A gente se solidarizar aí com essa tragédia aí terrível, sem residências, né? Como você falou. Então a gente está falando aí de quantas famílias, muitas dessas casas têm mais de uma família morando. Já são pessoas que como você mesmo expôs, já tem uma dificuldade, uma condição mais dificultada, e nesse momento fica ainda pior. Acompanhei durante essa madrugada aí, já tem diversos lugares aí divulgando aí como ajudar, onde ajudar. Eles vão precisar muito. E foi perfeita a tua colocação, Márcio. Por que existem diversas comunidades? Porque o governo não faz um controle do Estado como um todo, isso em todos os níveis, federal, estadual, municipal. Não faz o controle da invasão. As pessoas, por necessidade, começam a invadir áreas que não deveriam ter moradias, por não ter condição de abastecimento de água e esgoto, por não ter condição no abastecimento ideal e seguro de iluminação, de energia elétrica, de gás, acesso a veículos, inclusive ambulâncias e bombeiros. Então, por uma série de motivos, não deveriam ser ocupadas para residências. E o governo é incapaz de proibir, de coibir a invasão. Assim, não contente com isso, ele é incapaz de permitir que isso se amplie a um número que depois ele não consegue mais ter controle. E não contente com isso, ele é incapaz de trabalhar a política habitacional na velocidade que a população precisa. Ah, mas não há recurso, não há tempo, não há... Tem 100 famílias agora que você pode ter certeza você vai ter que arrumar em breve, e muito breve, estarão alojadas em algum projeto habitacional. E aí outras que estão na fila há anos terão que esperar mais anos. Perfeito. Isso é incompetência de gestão pública. Porque se você faz uma gestão pública decente, a gente não tinha pessoas aí com 5, 6, 7 imóveis habitacionais em seu nome. Eu digo em seu nome, é claro, com o nome de lá, né? Porque não tem controle, exato. Não tem controle. Você não teria dono, você não teria imóvel habitacional alugado, porque imóvel habitacional é para quem precisa morar.
E não pra para quem entrou e vendeu. ser fonte de renda para quem quer ganhar dinheiro com isso. Então, assim, o Estado é incompetente de inúmeras formas, e aí, infelizmente, os mais necessitados, as famílias que têm uma maior dificuldade de condição, é quem acaba sofrendo com isso. Nossos sentimentos aí a essas pessoas que sofrem aí de toda maneira e mais uma vez passam aí por um problema recorrente, né? Não é o primeiro, não é o segundo e não é o último. A todo momento a gente vê esse tipo de situação. E qual é a solução? Essas residências, elas se utilizam da plataforma que a gente chama de palafitas, né? Essas residências se utilizam dessa plataforma. O que é utilizado nas comunidades ribeirinhas, no Amazonas, em estados em que você tem, que são próximos ao rio e tem as inundações que são periódicas, né? Isso fazem parte. Então, a gente chama aqui essas habitações, mas em outros locais elas funcionam como sendo uma habitação comum. Sim. O problema é a forma com que é feita, o problema é o núcleo que se tem, o problema é o acesso dificultado, o problema são várias situações por ser construídas sem planejamento, sem a menor forma possível e dentro de áreas que realmente acabam dando essa condição e expondo essas famílias. São residências, sim, e foram perdidas. Independente da área, independente do que são residências e eram casas de famílias, que foram, mais de 100 casas foram afetadas. Ah, Márcio, não. Primeiro a gente parte desse princípio, né? Mais de 100 casas afetadas. 100 a casas, dignidade é de começar assim, mais de 100 casas foram afetadas. E o governo agora tem a responsabilidade imediata. E não só a casa, não só o teto em que a pessoa vivia ali debaixo, né? Mas como muitas vezes documentos, todos os móveis que às vezes trabalhou a vida inteira para ter, roupas, leite das crianças, tudo. Começar do zero. A pessoa sai fugindo para não morrer. Já começa que então no dia seguinte já vai pro trabalho. A única coisa que ela consegue preservar é a vida, quando consegue. Graças e a todo Deus, o restante fatais, né? tem que começar do zero. Sem vítimas fatais, né? As pessoas foram atendidas, algumas um pouco estado mais grave porque inalaram fumaça, mas sem vítimas fatais. Não foi igual o incêndio que ocorreu há décadas atrás na cidade de Cubatão, onde se teve um número de vítimas que até hoje se discorda sobre esse número. 11 horas mais 8 minutos. Maria Clara, chegamos ao finalzinho? Maravilha. 11h08, César. Chegamos ao finalzinho do Virtual News desta terça-feira. Muito bom, programa recheado de boas notícias. Sempre um prazer aí fazer parte desse time e discutir aí em tão alto nível assuntos aí do mundo, do país, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa região. Obrigado, Márcio. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanha. Maria Clara, brigadão aí pelo apoio técnico. Uma excelente semana para todos nós. E um fortíssimo abraço. Chegando ao finalzinho do Virtual News, agradecendo ao César, agradecendo a Maria Clara. Lembrando que o acesso ao vivo somente no site. E nós agora inovamos para você, para ficar ainda mais fácil para você digitar. Antes você tinha que digitar www.radiovirtual.com.br. Hoje você digita rv1.com.br e você já acessa a Virtual. A facilidade para que você tenha mais comodidade e mais rapidez e facilidade na hora de curtir o conteúdo da sua Virtual. Agradecendo ao César, agradecendo a Maria Clara. Daqui a pouquinho está à disposição no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e também tudo na íntegra no site da Virtual. Fique com Deus, excelente terça-feira e até amanhã, quarta-feira, dia 6, véspera de feriado, a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.